versa justamente sobre essa ideia de fortalecer as fronteiras brasileiras, levando efetivos militares do Centro-Sul para a Amazônia, na faixa de fronteira. Se o processo de ocupação interna também encontrou limitações no espaço amazônico por questões ambientais, no plano externo também nossos projetos geopolíticos encontraram limitações e encontram até hoje, né? Então, um outro militar, mas mais crítico, Cavagnari, né? Ele vai dizer que nós temos um processo ainda de profunda dependência econômica e tecnológica frente aos países centrais, né? E nosso desenvolvimento, ele infelizmente só é possível dentro dessas margens permitidas por estas potências, que afinal de contas é quem detém as tecnologias das quais necessitamos para internalizar no nosso sistema produtivo. E nosso pior momento na geopolítica externa foi com Fernando Collor de Mello e depois com Fernando Henrique Cardoso, onde nós assinamos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e também o Tratado de Não Desenvolvimento, né, de Mísseis de Longo Alcance. Com isso, nós sepultamos definitivamente a possibilidade de fabricar uma bomba atômica e também dificultamos nosso projeto de conquista do espaço, porque o mesmo foguete que serve para colocar satélites em órbita, ele basicamente serve também para levar ogivas atômicas de um continente para outro. A aula de número 8, ela traz 2 modelos geopolíticos para que a gente conheça com alguma profundidade. O primeiro deles é o modelo do americano Samuel Huntington, onde ele divide o mundo em unidades civilizacionais. E esse modelo aí, ele foi importante e para explicar essa guerra ao terror que os Estados Unidos iniciou a partir de um ataque islâmico radical, né, de grupos islâmicos radicais a seu próprio território, na ocasião a Al-Qaeda, né, de Bin Laden. Então, ao ver o mundo como unidades civilizacionais, onde algumas delas se opõem aos interesses do Ocidente, Samuel Huntington consegue explicar um pouco do rumo da política externa americana na atualidade, inclusive com a expansão, né, de bases militares por esses países islâmicos mais aliados, para cercar aqueles países islâmicos que ainda não são aliados ou até mesmo fomentam o terrorismo internacional. E depois nós vimos uma teoria brasileira, né? A teoria do meridionalismo do professor André Martin. Nesse modelo do André Martin, nós destacamos uma visão de que o interesse imediato do Brasil está no hemisfério sul. Então, os nossos parceiros não seriam, do ponto de vista geográfico, né, da inserção geográfica, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China, nem Europa. E sim, países como África do Sul, Índia e Austrália. Porque todos esses países que eu citei estão no hemisfério sul e, inclusive, possuem níveis de desenvolvimento econômico muito próximos do Brasil. Então, eles poderiam ser aliados aí, naturais na busca do desenvolvimento econômico e segurança na área de defesa. A aula de número 9 fala sobre a permanência ainda de fronteiras e cercas, com cercas e muros em boa parte do mundo, em que pese aí o processo de globalização ter avançado muito. Ao mesmo tempo que o processo de globalização avançou, pode-se dizer que o processo de securitização das fronteiras também avançou. Então, aquelas desconfianças que existem entre alguns países vizinhos, elas ganharam novos meios de vigilância na fronteira devido ao avanço tecnológico, como, por exemplo, a instalação de câmeras e o uso de drones. Nós temos um mapa ali nesta aula que mostra alguns países e regiões do mundo onde nós temos cercas ou muros.
Claro que, em alguns casos, é um processo mais de origem histórica, né? Como entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, onde os norte-coreanos construíram uma cerca para impedir que cidadãos da Coreia do Norte fugissem para a Coreia do Sul. Como vocês sabem, a Coreia do Norte é um regime totalitário, fechado, e a Coreia do Sul um regime liberal, aberto. Um outro exemplo que se pode dar nessa linha ideológica foi o famoso Muro de Berlim, onde, ao contrário do que muita gente pensa, né, o Muro de Berlim foi construído pela Alemanha comunista para evitar que os cidadãos saíssem do lado comunista para buscar refúgio no lado capitalista. E algumas cercas aí, muros, são por conta de detenção da imigração de ilegais. O mais famoso é o Muro do México, erguido pelos Estados Unidos, né, para tentar controlar a entrada de ilegais, principalmente latino-americanos, para o território dos Estados Unidos. Outro muro polêmico é o Muro da Cisjordânia, que Israel construiu, inclusive tirando algumas áreas da Cisjordânia, né, previstas inicialmente no mapa da ONU, né, quando criou Israel e Palestina. Esses muros e cercas, eles avançam, então, de Israel para dentro do território da Cisjordânia. E o objetivo aí é deter o terrorismo, né, do grupo Hamas. No próximo vídeo, vamos ver as aulas de número 10, 11 e 12.